Olá, pessoal. Então, agora a gente vai falar sobre a malária, que é uma doença de alta mortalidade, né, causada pelo plasmódio. Existem várias espécies de plasmódio, né, temos conhecimento de pelo menos 4 espécies de plasmódio que podem causar malária. Entretanto, existem 2 espécies principais que ocorrem no Brasil, sendo uma mais patogênica do que a outra. E no decorrer da aula a gente vai comentar sobre esses aspectos que estão relacionados à doença, né? Esses aspectos das espécies do parasito relacionadas à manifestação clínica da doença. Bom, então a malária é uma doença que ocorre nas áreas tropicais e subtropicais do mundo e acomete, é uma das principais doenças parasitárias causando mortalidade de muitas pessoas, né? A gente traz aqui esses dados da OMS, onde aproximadamente 216 milhões de pessoas infectadas no mundo, causando aí aproximadamente 445 mil mortes, tá? Então, realmente é uma doença de altíssima importância, e a maioria dos casos mais graves, com óbitos, ocorrem em crianças com faixa etária abaixo de 5 anos. Então, deve-se levar em consideração a faixa etária dos infectados para sua conduta terapêutica, tá? Porque já se sabe, né, se tem essa comprovação que crianças com menores de 5 anos tendem a apresentar os quadros mais graves da doença. Então, realmente, exige uma maior atenção nesses casos, entre outros fatores que também devem ser levados em consideração, que nós vamos aqui trazer alguns desses fatores que devem ser levados, né, que devem se ter mais atenção quando existem associações com outras comorbidades e alguns outros fatores de risco que estão envolvidos aí na doença, tá? Então, como a gente comentou, esses países, né, em azul, eles são os países em que ocorrem a maioria dos casos, né, onde ocorre a malária. No hemisfério norte, a gente não tem praticamente, né, casos, regiões endêmicas, realmente estão concentrados nessas áreas, né, algumas ilhas do Pacífico, né, Ásia, África e América, principalmente nessa área da Amazônia, tá? E algumas outras áreas com menor prevalência, né, com menor importância. Inclusive no Brasil existem algumas áreas, a gente vai mostrar aqui mais para frente, que no Sudeste existem algumas áreas que ocorre transmissão também. Mas é sempre bom a gente estar atento à malária por causa do trânsito de pessoas, né? São pessoas que podem vir desses locais altamente endêmicos e chegam em locais que não existe malária e com sintomatologia que se por acaso demorar o diagnóstico, pode complicar e inclusive levar a óbito desse indivíduo. Tá? Então, a grande maioria dos casos realmente acontece nesses países da África, e né, na região do Brasil, cerca de 90% a 95% dos casos de malária estão restritos aqui a essa região da Amazônia, principalmente aqui no extremo norte, próximo a Roraima, que engloba, né, Roraima e regiões adjacentes. Mas existe transmissão em outras áreas aqui na região norte também, incluindo região sudeste também. Então, o Brasil, ele tem diminuído, né, a transmissão, mas a gente não pode deixar de dar importância a essa área da Amazônia, onde é até hoje uma área endêmica para a transmissão de malária. Tá? E os países africanos, muitos países africanos não têm dados, né, consistentes com relação a essa transmissão. Então, o que a gente sabe é que a grande maioria dos casos que ocorrem no mundo estão concentrados aqui, nessa área, tá? E nas Américas, um dos
grandes, né, das grandes áreas de transmissão é justamente essa área do extremo norte do país, né, Roraima, e Venezuela, tá? Aqui também tem bastante caso, né, de malária. Então, nas Américas é essa área aqui que a malária ganha uma grande importância por causa da sua alta transmissibilidade. Então, vejam que realmente as áreas mais escuras, né, estão aqui no extremo norte do país, mas observem que tem pontos isolados de transmissão de malária em outras áreas do Brasil, como no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, tá? Mato Grosso também. Então, existem alguns outros países no mundo, desculpem, alguns outros estados no país que também ocorre, só que com uma frequência muito baixa. Isso pode caracterizar uma dificuldade no diagnóstico, porque pessoas inicialmente podem apresentar quadros inespecíficos, né, com a sintomatologia muito inespecífica, com febre, mal-estar, cefaleia, e o diagnóstico pode ser demorado, né, para se fechar o caso com a etiologia do plasmódio, e isso pode ser um fator complicante no tratamento, tá? Porque quanto antes se iniciar o tratamento, melhor o prognóstico desses pacientes, tá? Então, como a gente tinha falado, a grande maioria dos casos de malária acontecem realmente nessa região da Amazônia Legal, tá? Os estados Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e até o Maranhão. Vejam aqui a grande quantidade de casos. Em 2015, 143 mil casos notificados da doença aqui no Brasil. Então, é uma doença que acontece. A gente não ouve muito falar por aqui, mas esporadicamente chegam pessoas infectadas que viajaram para essas áreas endêmicas e que, porventura, podem estar ali expostas e se infectam com esse parasito. Com relação à mortalidade, é registrado realmente um grande número de casos mais graves, com óbitos, nessas faixas etárias de mais jovens, né? Então, as crianças, principalmente as menores de 5 anos, que mais morrem pela infecção por malária. Provavelmente por questões imunológicas, né? E pessoas que vivem em áreas endêmicas, à medida que vai tendo contato com o parasito, eles vão desenvolvendo uma certa imunidade ao parasito. Então, a primeira vez que se tem contato com o parasito, que geralmente existe uma tendência maior de desenvolvimento de uma manifestação clínica mais grave nesses pacientes. À medida que esses pacientes eles vão tendo contato, eles vão desenvolvendo algum grau de imunidade e a doença tende a não ser tão grave. Como a gente já ouviu relatos de pessoas que moram em áreas endêmicas, como Roraima, por exemplo, pessoas que tiveram malária mais de 20 vezes, né? Então, essas pessoas já consideram a malária assim como se fosse uma gripe, né? Então, esse tipo de exposição pode gerar uma certa imunidade para esses indivíduos, mas é óbvio que a gente não pode deixar de dar a importância à doença, porque existem alguns fatores que podem agir de forma integrada e causar esse quadro da malária muito mais grave e levar esse complicador chegando a óbito nessas pessoas, né? Como a gente falou, já mostrou aí dados da própria OMS, mostrando o grande número de notificações de óbitos por malária no mundo. Então, as áreas que são mais endêmicas, né, são essas áreas realmente da Amazônia, né, onde a gente observa esse tipo de ambiente, né, de mata, onde tem o mosquito vetor, né, com muita frequência. Ele é um mosquito que está bastante presente nessas áreas de mata, né, onde a gente vê água próximo para sua reprodução, enfim, tem todo um ambiente bem
bem propício para o desenvolvimento desse mosquito vetor, né, que é o Anopheles. E os mais acometidos são crianças e adolescentes, com maior atenção àquela faixa etária entre 0 e 5 anos, que é quando nessa faixa ocorre o maior número de óbitos, tá? Provavelmente por questões imunológicas realmente, tá? Então, falando um pouquinho da história, é uma doença bastante antiga, já foi relatada, né, desde 400 anos antes de Cristo. É uma doença que era conhecida como uma febre que regiões pantanosas, não se sabia exatamente por que essa relação, né, mas sabe-se hoje que é por causa da presença do mosquito nessas áreas. Os italianos, já no século XIX, eles tiveram um surto de malária e associavam aos vapores dessas áreas pantanosas, e por isso que o nome da doença foi malária, né? Mau ar. De associação que fizeram há tempos atrás a esses vapores dessas áreas pantanosas. Então, essas pessoas que estavam construindo vias férreas, enfim, algumas áreas, eles atribuíram aquele surto da doença naquela população que estava ali trabalhando a esses vapores que eram encontrados ali nas áreas pantanosas devido à evaporação da água. Então, por isso o nome da doença é mau ar. Então, quem cheirava, quem inalava esses vapores, adoecia. Posteriormente, um pesquisador já em 1884, ele identificou em pessoas, né, com esse mal, um hemoparasito. E daí foi fazendo-se a associação da presença desse hemoparasito àquela sintomatologia apresentada por essas pessoas. E aí, em 1898, foi realmente descrito o ciclo de vida, então ficou esclarecido como acontecia a transmissão da enfermidade, né? A transmissão do parasito e, consequentemente, o acontecimento da enfermidade nas pessoas. Então, já ali, em 1898, foi quando realmente ficou esclarecido toda essa questão epidemiológica e da dinâmica da transmissão, envolvendo aí um vetor transmissor do parasito entre os humanos, certo? Então, o parasito, ele pertence a um filo apicomplexo. Agora a gente já não tem mais aquela característica dos trypanosomatídeos, né, da presença de cinetoplasto. O filo apicomplexo é um filo que os protozoários que estão nesse filo, ele apresenta um complexo apical, uma estrutura de organelas numa extremidade da célula, o que vai favorecer a penetração desse parasito nas células hospedeiras. E aí então, no caso do Plasmodium especificamente, eles estão classificados na família Plasmodidae, gênero Plasmodium, e existem descritas aproximadamente 150 espécies, mas a grande maioria das espécies, elas são espécies específicas de animais, tá? Sendo de aves e outros mamíferos. O homem, ele é afetado apenas por 5 espécies, tá? Então, atualmente se tem já relatos dessas 5 espécies causando a doença no homem. Plasmodium falciparum, tá? Que é a espécie de Plasmodium mais patogênica, que é conhecida, causando a febre terçã maligna, como assim também conhecida, doença. Tem um ciclo febril com intervalos de 36 a 48 horas, então por isso febre terçã, né, aproximadamente a cada 3 dias, né, no terceiro dia vem aquele pico febril. Isso vai justamente coincidir com o ciclo do parasito na circulação sanguínea. Plasmodium vivax, outro parasito que é o mais frequente no Brasil, tá? A gente tem no Brasil as duas principais espécies que acometem o homem, é o falcíparo e o vivax.
sendo o Vivax muito mais frequente e menos patogênico, causando também uma febre terçã, só que chamada febre terçã benigna, por ser menos patogênico, ser um quadro muito mais leve, e também apresentando esses intervalos de aproximadamente 48 horas dos ciclos do parasito. Então, no terceiro dia, vem aquele pico febril. A outra espécie que também ocorre no Brasil é o malária, tá? Esse aqui é muito pouco frequente no Brasil, mas acontece, já foi relatado aqui, ele tem um ciclo mais lento, mais longo, e por isso que é conhecido como febre quartã, porque o ciclo demora aproximadamente 72 horas, e com isso o pico febril aparece no quarto dia. Né? A cada 4 dias tem um pico de febre nesses pacientes, por isso que é chamado febre quartã. Plasmodium ovale é uma febre terçã benigna, mas está limitada à região de países africanos, e esse Plasmodium knowlesi, que acontece na Malásia, com também casos fatais, assim como o Plasmodium falciparum, que é uma das espécies mais patogênicas que ocorrem no Brasil. Né? Então, aqui no Brasil, a gente tem essas 3 espécies ocorrendo, falciparum, vivax e malária. A grande maioria das infecções acontece pelo vivax. Existe também o falciparum, que é um parasito bastante patogênico, e o malária, que é muito pouco frequente, mas já relatado aqui no Brasil. Então, o homem é o hospedeiro intermediário do parasito, tá? E o mosquito do gênero Anopheles é o hospedeiro definitivo. Por que não é o contrário? Porque a gente sabe que, por definição, o hospedeiro definitivo é onde o parasito realiza o seu ciclo sexuado, onde ele atinge a maturidade sexual. E o hospedeiro intermediário é onde a gente encontra as fases imaturas do parasito, né? As formas de vida mais imaturas, e podendo ocorrer formas de reprodução assexuada. Então, por isso que nesse caso da malária, né, o Plasmodium, ele faz uma reprodução sexuada, né, por gametogonia no mosquito vetor, tá? Então, esse mosquito ele vai ser considerado um hospedeiro definitivo, enquanto que o homem é um hospedeiro intermediário, certo? Então, nesse indivíduo, né, no humano, o que vai acontecer é um ciclo assexuado, tá, do parasito. Então, o vetor, falando um pouquinho do vetor, né, ele é o mosquito Anopheles, não é tão comum, ele não é, na verdade, não é comum nos domicílios, nas áreas urbanas, é mais comum em áreas de mata. Ele é da mesma família da muriçoca comum que a gente tem nos domicílios, mas pertence a outra subfamília, né, o Culex e o Anopheles, desculpem, o Culex e o Aedes, eles são pertencentes à família Culicine, enquanto que o Anopheles pertence à família Anopheline. Então, a gente tem, dentro dessa subfamília Anopheline, o gênero Anopheles, com esses subgêneros, Ensorrincus e Kertésia. E aí, com essas espécies, que são e a Darling é a principal espécie transmissora de malária no Brasil, tá? Mas existem essas outras espécies, a Quasale, Cruz e Bellator, que também podem transmitir. Todas elas pertencentes aos subgêneros Nisorrhynchus ou Kertésia. Mas já tem relatado aproximadamente 800 espécies infectadas, né, por malária, e dessas, aproximadamente 80 podem transmitir a doença ao homem, tá? Mas a gente ressalta que no Brasil, a principal espécie de mosquito transmissora do Plasmodium é o Anopheles Nisorrhynchus darling. Dando uma relembrada aqui no ciclo do mosquito, o vetor sempre é a fêmea, porque só as fêmeas elas são hematófagas, né? Os machos não se alimentam de sangue, então só a fêmea tem importância epidemiológica na transmissão. O habitat em regiões tropicais e subtropicais, onde tem ambientes aquáticos com água limpa, tá? E aí o mosquito ele vai passar por essas fases de vida imatura que ocorrem no ambiente aquático, onde os ovos eles são colocados isoladamente,
com essas abinhas aqui laterais, esses flutuadores que fazem com que esses ovos fiquem flutuando na superfície da água. Depois, a partir daqui desses ovos, eclodem as larvas, que não têm aquele sifão respiratório, né? Então, elas ficam aqui paralelas à superfície da água para conseguirem captar oxigênio do ar, e depois elas transformam-se em pupa, onde vai ocorrer realmente a metamorfose, e a partir da pupa, né, vai emergir o parasito adulto. Os machos, eles se alimentam de seiva de plantas, né, de açúcares, etc., enquanto que as fêmeas, além desse tipo de alimentação, elas também precisam do sangue para a maturação dos ovos. Então, elas precisam sugar sangue para conseguir um melhor sucesso na reprodução, tá? O ciclo de vida desse parasita é de aproximadamente 1 mês, né, desses mosquitos. Então, aqui só dando uma resumida e mostrando aí a diferença entre os mosquitos da família Culicidae, né? A gente tem as subfamílias Anopheline e Culicine, onde tem os anófeles, e na subfamília Anopheline, e Aedes e Culex na subfamília Culicine. E aí a gente percebe aí algumas diferenças com relação às diversas fases de vida desses mosquitos, né? Os ovos de Anopheline são sempre separados, né? São postos separados, mas tem aqueles flutuadores laterais. O de Aedes também são separados, mas eles são colocados nas superfícies dos recipientes que acumulam água. Então, eles ficam ali na borda desses recipientes, tá? Porque eles não têm essa capacidade de ficar flutuando na água devido à ausência dos flutuadores, e o do Culex, eles ficam aglomerados, formando essas jangadas. Então, eles ficam soltos na superfície da água, flutuando, porque eles ficam assim aglomerados. Já as larvas dos culicínios, elas têm um sifão respiratório, enquanto que o Anopheline não possui. Por isso que a postura da larva em relação à superfície da água, no caso dos anofelinos, é essa, né? Ela fica sempre paralela, porque ela consegue, então, captar o oxigênio através dos espiráculos respiratórios presentes aqui nos segmentos abdominais dessa larva. Enquanto que os culicínios, eles conseguem captar o oxigênio através do sifão respiratório, e aí as larvas conseguem, então, ficar nessa posição oblíqua à superfície da água, tá? Já a postura dos insetos na fase adulta é bem característico no caso dos anofelíneos, por isso que eles são conhecidos como mosquito prego, porque no momento da hematofagia, quando ele pousa em uma determinada superfície, que inclui aí a pele do hospedeiro, esses mosquitos, eles ficam sempre assim, apontando, né, a porção posterior para cima. E aí eles são conhecidos popularmente como mosquito prego, por causa da sua postura em relação à superfície quando estão realizando a hematofagia. Enquanto que os culicínios, não, eles ficam paralelos à membrana, à superfície, né, em que eles estão se alimentando. Tá? Então, aqui a gente tem o Culex, que é um mosquito mais acinzentado, enquanto que os Aedes, eles possuem essas placas brancas, né, alternadas aí, dando esse aspecto sarapintado ao mosquito. Então, aqui a gente percebe a proposta desses mosquitos. Aqui é um macho, onde tem as antenas muito mais plumosas. Vejam que tem muito mais plumas aqui ao redor das antenas, enquanto que as fêmeas, que são as hematófagas, ela tem antenas pilosas, né, com poucos pelos aqui ao redor das antenas. E aqui a proposta, através dessa estrutura que ele consegue sugar o sangue dos seus hospedeiros. No caso das fêmeas, elas não apresentam um ovipositor, enquanto que elas apresentam, desculpem, um ovipositor, enquanto que
evidente para a cópula desses mosquitos. Certo? Aqui os três representantes, né, da família Culicidae, lembrando que esses dois aqui são da subfamília Culicinae. Esses são importantes nas transmissões das arboviroses, né, enquanto que o Anopheles é importante na transmissão, e a Quiflariose também. E os Anopheles são importantes na transmissão da malária, né, transmissão do Plasmodium. Bom, então o parasito, como a gente já comentou anteriormente, o Plasmodium, ele pertence ao filo Apicomplexa, e o que caracteriza esse filo é a presença dessas organelas, que é chamado de complexo apical, por isso o nome do filo Apicomplexa. Essas organelas, elas vão ser estruturas muito importantes no processo de penetração desses parasitos nas células hospedeiras, no caso do Plasmodium, nas hemácias humanas. Tá? Então, eles utilizam essas organelas, né, esses microtúbulos, conoide, rhoptrias, micronemas, que são estruturas que produzem e secretam determinadas enzimas e substâncias que vão facilitar a penetração, aumentar a permeabilidade da membrana da hemácia, fazendo com que ele consiga penetrar nessas hemácias sem destruí-las, né, porque ele precisa das células intactas para fazer a sua reprodução ali no interior das hemácias. Tá? Então, são muito importantes essas organelas aí para a penetração desse parasito nas hemácias. E aí a gente vem para falar sobre as formas de vida desse parasito. Formas extracelulares, né? Ou seja, formas do parasito que estão fora das células hospedeiras. São os esporozoítos, que é a forma infectante, tá? É essa forma aqui que o mosquito vai transmitir e infectar o homem. Ocineto, oocisto e gameta são formas que estão no tubo digestório do mosquito, quando eles estão fazendo o ciclo gametogônico para a produção na sua reprodução através da gametogonia. Tá? Então, é a partir dessas estruturas, né, desses gametas que se fecundam, produzindo oocistos. Esses oocistos, depois, eles vão se tornarem móveis, e aí eles vão chegar às glândulas salivares do mosquito, que já serão esporozoítos, a gente vai explicar isso melhor no ciclo, que então esses esporozoítos serão transmitidos através da hematofagia do mosquito, tá? Realizada, obviamente, no homem, tá? Enquanto que as formas que são encontradas dentro das células dos hospedeiros são as formas de trofozoíto. Assim que ele penetra na célula, é chamado trofozoíto jovem, depois trofozoíto maduro, que transforma-se em um esquizonte. Tá? Então, ele já está fazendo um processo de reprodução assexuada por esquizogonia, e aí, quando ele está pronto para romper esse esquizonte, ele já pode ser chamado de rosácea. Tá? A gente vai mostrar mais na frente alguns esquemas que demonstram essas formas de vida. E os gametócitos, né, que são diferenciações desse parasito, que vão ser as formas infectantes para o mosquito. Então, o mosquito, quando ingere qualquer uma dessas outras formas, ele não se infecta, porque essas outras formas não conseguem resistir fora do hospedeiro vertebrado, fora do organismo do homem. Somente os gametócitos são capazes de continuar o ciclo quando são ingeridos por mosquitos. Então, esses gametócitos, eles vão chegar e todo o ciclo vai acontecer, a gente vai especificar e detalhar melhor esse ciclo mais na frente. Então, falando dessas formas, a gente tem o esporozoíto, que é a forma infectante, essa forma mais alongada, tá? Onde a gente observa aqui bem evidente o complexo apical. Lembram que essas estruturas, né, essas organelas, são muito importantes para a penetração desses esporozoítos nas hemácias, e aí causar a infecção
dessas hemácias e conseguir, então, o sucesso no ciclo desse parasita. Então, esses esporozoítos, eles são inoculados através da hematofagia, caem na corrente sanguínea. Primeiramente, eles vão para os hepatócitos e depois para os eritrócitos, tá? Porque primeiro existe um ciclo pré-eritrocítico que acontece no fígado. Depois começa o ciclo eritrocítico do parasito. A gente vai detalhar isso daqui a pouco, tá? Como isso acontece. Já os trofozoítos, depois que os esporozoítos eles conseguem penetrar nas hemácias, eles transformam-se em trofozoítos. Então, essas são as formas, né, esses pontinhos aqui, escuros, são o núcleo, né, dos trofozoítos, e toda essa estrutura aqui clarinha é o trofozoíto do parasito, que fica dentro das hemácias. Aqui é um plasmódio falcíparo, tá? Depois a gente fala um pouco como é que a gente diferencia, porque tem trofozoítos diferentes, né, em cada espécie. E aí, aqui a gente já tem outras formas de trofozoítos mais arredondadas, maiores, né, dependendo das espécies de Plasmodium. A gente vai observar essas diferenças, né, na morfologia desses parasitos, tá? Então, esses trofozoítos, depois do processo de esquizogonia, né, quando ele entra nesse processo de esquizogonia, ele vai se transformar num esquizonte, né, que já é uma célula, né, um parasito maior, com várias partículas desse parasito já se formando aqui no interior desse esquizonte, que vai dar origem a vários outros parasitos. Então, no processo de reprodução assexuado, que acontece dentro das hemácias. Certo? Então, tá aqui, os esquizontes, tá vendo? Já com vários parasitozinhos dentro. Então, nessa fase aqui, que eles podem ser conhecidos como, também podem ser chamados de rosácea, tá? É um esquizonte já maduro, né, que tá cheio de merozoítos aqui no interior dele. Isso depois vai romper e cada merozoíto vai penetrar em uma nova hemácia e fazer de novo o ciclo. E esse ciclo eritrocítico, ele vai se repetindo. Isso vai acontecer também nos hepatócitos, tá? Então, a esquizogonia é isso aqui, o parasito, né, na forma de trofozoíto, ele começa um processo de divisão nuclear interno aqui do parasito, e cada pedacinho desse vai gerar um novo parasito, certo? Então, o processo de esquizogonia é a partir dessas múltiplas mitoses que acontecem no parasito, dando origem a vários parasitos aqui no interior daquela célula-mãe, que depois vai romper e liberar cada um desses que vão penetrar em novas hemácias e repetir esse ciclo, tá? Então, cada um desse vai ser um merozoíto. E aqui, esse conjunto aqui é chamado esquizonte. Quando ele está maduro, próximo a romper, pode ser chamado também de rosácea, tá? Porque tem esse aspecto de rosácea mesmo. Então, no hepatócito, isso também pode acontecer, né? Esse ciclo acontece porque, lembram que eu falei que o esporozoíto, ele infecta primeiro os hepatócitos e vai fazer esse ciclo assexuado nessas células, tá? Formando, então, os esquizontes e aí liberando os esporozoítos, que vão penetrar em novos hepatócitos e se reproduzir mais vezes. Então, quando ele tem uma fase de reprodução assexuada aí nesses hepatócitos que ele vai se reproduzir bastante e causar uma população, né, e produzir uma população maior de parasitos, aí ele sai desse ciclo pré-eritrocítico para então ir se disseminar pela circulação, infectando então as hemácias, aí chamado já o ciclo eritrocítico. Então, assim que ocorre a infecção, os esporozoítos vão direto para o fígado, fazem um processo de reprodução ali para se multiplicar, e depois, sim, que eles vão se espalhar pela corrente sanguínea.
Então, essa fase pré-eritrocítica, ela ocorre, né, em diferentes períodos, dependendo da espécie de plasmódio. No caso do falcíparo, em aproximadamente 6 dias, esse ciclo ocorre no fígado, depois ele já se espalha pela corrente sanguínea. No Vivax, 8 dias, o malária é um pouco mais longo, né, em torno de 2 semanas, e o ovário em torno de 9 a 10 dias, tá? E aí, então, ele, depois desse período, no fígado, ele vai se espalhar pela circulação sanguínea, infectando as hemácias, certo? Aqui os merozoítos, já ó, depois que rompe, né, o esquizonte, esses merozoítos, eles ficam livres e vão, cada um desses vai penetrar em uma nova hemácia para repetir esse ciclo esquizogônico. Certo. Uma característica que traz também essa alta patogenicidade do plasmódio falcíparo é porque ele pode infectar as hemácias em qualquer fase, tá? Enquanto que os outros, enquanto que as outras espécies, elas infectam a hemácia em uma determinada fase da sua vida, né, da vida da hemácia. Então, o Vivax e o Ovale, naquelas fases jovens, né, que são hemácias ainda muito jovens, os reticulócitos, e o malária só eritrócitos maduros, enquanto que o falcíparo, qualquer hemácia, né, em qualquer fase da vida da hemácia, ele pode penetrar e destruir essas hemácias no seu processo reprodutivo. Os gametócitos, no caso do falcíparo, ele tem essa característica mais alongada, em forma de meia-lua. Tá? Já no Vivax, eles têm uma forma ameboide, né? E toma conta de praticamente todo o espaço intra-eritrocítico, né? Ele toma conta de quase todo o espaço da hemácia. E o malária e o ovário são parecidos com o Vivax, no entanto, eles são menores, tá? O que vai diferenciar principalmente o tamanho, tá? O ovário e o malária, lembrando que nem todos acontecem no Brasil, e os que acontecem, os mais frequentes aqui no Brasil, são falcíparo e Vivax. Bom, já no inseto, o que a gente vai observar são os gametas, né, a diferenciação em gametas, micro e macrogametas, tá, um macrogameta, que é como se fosse, vamos comparar aí com o mamífero, como se fosse um óvulo, e os microgametas são essas células flageladas em que depois como ela se esflagela, né, liberando esses microgametas aqui, e esses microgametas vão fecundar esses macrogametas aqui, como se fosse, então, um espermatozoide, né? Vamos fazer essa analogia para facilitar aí o entendimento. Tá? Então, os microgametas são os gametas masculinos e os macrogametas são os gametas femininos. Isso acontece no mosquito, tá? Então, por acontecer essa reprodução sexuada no mosquito, é que a gente diz que o mosquito é o hospedeiro definitivo do plasmódio, e o homem é o hospedeiro intermediário, certo? Bom, aí vai ocorrer a formação de um ocineto, tá? Esse ocineto, ele penetra na membrana, tá? Do tubo digestório do mosquito, né, do intestino do mosquito, e lá dentro ele vai formar o que a gente chama de oocisto, tá? Então, depois de fecundado, esse oocineto, ele penetra nas células do intestino do mosquito e formam esses oocistos, que vai passar por um processo de reprodução assexuado para liberar depois os esporozoítos que migram, tá? Aqui, ó, os oocistos são imóveis, certo? Fica ali no intestino do mosquito, e eles vão produzir aqui, por um processo assexuado, os esporozoítos, dentro desses oocistos. Então, voltando aqui um pouquinho, ó, os gametócitos, micro e macrogameta, o microgameta fecunda o macrogameta, formando o
oocineto, que penetra no intestino do mosquito, nas células intestinais do mosquito, formando um oocisto que fica aí na membrana, né, do intestino, na mucosa, ali nas células intestinais, passando por um processo agora assexuado, divisão celular desse parasito, produzindo esporozoítos aqui no interior desse oocisto. Depois esse oocisto se rompe, liberando esses esporozoítos, que vão para as glândulas salivares, tá? Então aqui, ó, um esporocisto, tá? Ele se divide por meiose, depois por mitose, formando os esporozoítos, que vão ser liberados para migrarem, então, para a glândula salivar do mosquito, e aí esse mosquito, quando se alimentar do sangue humano, ele passa esses esporozoítos para o homem. Então, no sangue humano, a gente pode encontrar, né, no sangue, no exame parasitológico, a gente pode encontrar essas diversas formas de vida do parasito. Os trofozoítos jovens, trofozoítos maduros, os esquizontes ou rosáceas e os gametócitos, tá? Os gametas também, né? Os macro e microgametas a gente pode encontrar. Então, o mosquito ele pode ingerir qualquer uma dessas formas, mas só os gametócitos vão ser capazes de continuar o ciclo no mosquito. Essas outras formas aqui, elas vão ser destruídas, elas morrem, não representam nenhuma importância para a infecção do mosquito, mas, obviamente, que é importante para o ciclo do parasito, porque ele tem que passar por essas fases para se reproduzir e destruir as células desses hospedeiros. Aqui é um Plasmodium vivax, e ele tem como característica, no caso do trofozoito, por exemplo, tá? É um trofozoito com uma membrana bem delicada e uma cromatina, né, bem concentrada aqui no núcleo, e essa cromatina é interna, tá? A gente observa isso bem nitidamente, vocês vão ver no falcíparo como ele é diferente. O falcíparo, essa cromatina, ela fica como se fosse externa, dando um aspecto como se fosse um anel, tá? Um anel com aquela pedra de solitário. Fica fora da célula, essa é a concentração de cromatina. Outra característica do falcíparo é que uma célula, uma hemácia pode conter vários trofozoítos, né? Pode acontecer o poliparasitismo, no caso do falcíparo, que é difícil isso acontecer no Plasmodium vivax. Percebam agora o gametócito de falcíparo, que ele é alongado, tá? Diferente do vivax, que tem aquele aspecto ameboide. Então, dá para a gente fazer a diferenciação a partir desses aspectos morfológicos no exame de sangue dos hospedeiros, tá? Então, tá aí um esquema, né, com as diferentes formas que podem ser encontradas nas hemácias humanas, e com as suas respectivas características, né? Ó, vejam aqui o falcíparo com aquele grânulo de cromatina mais evidente, como se fosse fora da célula. Já o vivax, esse grânulo é mais delicado, tá? Lembrem que aqui no falcíparo pode ocorrer o poliparasitismo, e as outras formas as outras espécies de plasmódio com outras formas, com outros aspectos morfológicos. Então, o mosquito, ele vai, quando ele está infectado e possuindo esporozoítos nas suas glândulas salivares, ele vai inocular no hospedeiro essas formas de esporozoítos no momento da hematofagia, tá? Essas formas, elas têm motilidade e elas vão ser as formas infectantes para o homem, tá? Tá aqui, ó, a proposta do mosquito, né, o aparelho bucal, né, a ponta do aparelho bucal dele, e aqui vários esporozoítos, são formas alongadas que têm motilidade, e são as formas que são inoculadas no momento da hematofagia. Outras formas de transmissão são através do compartilhamento de agulhas,
acidentes de laboratório, né, com sangue, no caso de solução de continuidade com quem trabalha com culturas do parasito em laboratório. Pode acontecer transmissão congênita ou transfusão sanguínea, certo? Pode ser outras formas de transmissão aí da malária. Bom, esses parasitos, eles se nutrem, né, através da degradação de hemoglobina e de substâncias que ocorrem no plasma. Então, a partir desse processo de nutrição, né, de gestão desses parasitos, eles produzem, então, um metabólito, que é um pigmento malárico, que é chamado de hemozoína, e vai ser liberado, né, no plasma do hospedeiro. E isso é bastante tóxico para os hospedeiros. Isso uma substância que é bastante importante aí nesse processo de nutrição, que é produzido nesse processo de nutrição do plasmódio e é liberado nesses hospedeiros infectados, tá? Então, vamos lá para entender como é o ciclo, né? Já fizemos esse panorama mostrando aí as formas de vida e agora vamos entender a sequência de como acontece essa transformação do parasito. Então, lembrem-se que primeiro acontece, após a infecção, primeiro acontece um ciclo pré-eritrocítico e depois o ciclo eritrocítico. Então, assim que o mosquito inocula as formas infectantes, que são os esporozoítos, elas caem na circulação e vão para o fígado, né? Então, aproximadamente meia hora após a inoculação desses esporozoítos, esses parasitas estão chegando no hepatócito. Então, eles vão formar, quando entram no hepatócito, eles vão se transformar em trofozoítos pré-eritrocíticos, né? E por esquizogonia, eles vão formar aqueles esquizontes, liberando merozoítos, né, que rompem esses hepatócitos, e aí vai iniciar o ciclo eritrocítico. Mas alguma parte desses parasitos, quando são da espécie Vivax ou Ovale, eles podem ficar dentro dos hepatócitos como em uma forma de latente, tá? Uma forma latente, uma forma de latência, que é chamada de hipnozoíto. Tá? Isso é muito importante porque pode causar nos pacientes um processo patogênico tardio. Alguns fármacos, eles não agem nessas formas hipnozoíticas que ficam dentro do fígado, né, nas células hepáticas, nessa forma de hipnozoíto. Então, deve-se fazer, inclusive, se é Vivax ou Ovale, muitas vezes se opta por fazer a combinação de fármacos para também atingir e eliminar essas formas de hipnozoítos, porque o que pode acontecer quando não se usa um fármaco adequado, esses hipnozoítos depois eles podem ser reativados, causando um quadro de malária tardia após o tratamento daquele paciente. Então, pode acontecer isso no caso da malária por Plasmodium vivax ou Ovale. Bom, então, quando esses parasitos, né, invadem as hemácias, eles se transformam em trofozoítos, que passam pela fase jovem, depois adultos, e aí eles chegam a essa fase de esquizonte, que pode ser chamado também de rosácea, já quando está bem maduro, pronto para romper, liberando os merozoítos, que vão invadir novas hemácias e repetir o ciclo, tá? Então, esses trofozoítos ficam repetindo esse ciclo, e depois de algumas repetições, eles vão se transformar em gametócitos. E esses gametócitos são as formas infectantes para o mosquito. Tá? Apesar do mosquito, quando ingere o sangue, ingere todas as formas, né? Merozoíto, trofozoíto, o que tiver ali esquizonte, o que tiver ali no sangue circulante, ele vai ingerir, mas somente os gametócitos vão ser capazes de continuar o ciclo do parasito no mosquito. Então, esses gametócitos vão chegar no intestino do mosquito, se diferenciando em macro e microgametócitos.
o microgametócito fecunda o macrogametócito, formando esse zigoto, que gera um oocineto, né, que vai se aderir, né, ali na célula do intestino desses mosquitos, formando aquele oocisto que vai dar origem, por esporogonia, vários esporozoítos no interior desse oocisto, que rompe, liberando esses esporozoítos que migram agora para a glândula salivar do mosquito, e aí esse mosquito está pronto para transmitir o plasmódio para outros hospedeiros suscetíveis. Então, aqui está todo esse ciclo resumido, tá? A fase esporogônica e gametogônica, que acontece no mosquito, tá? O ciclo eritrocítico no homem e o pré-eritrocítico, né, no fígado humano. Então, logo que se infecta, ocorre esse ciclo pré-eritrocítico, depois o ciclo eritrocítico, e nessa fase que fica se repetindo, depois de algumas repetições, esses parasitas diferenciam em gametócitos que vão ser ingeridos pelo mosquito, né, para dar continuidade ao ciclo lá e esses mosquitos ficarem prontos para infectarem novos hospedeiros. Bom, então o que a gente observa, desculpe aqui, é que a gravidade da doença está associada, além da espécie de plasmodium envolvida, né, que a gente já sabe que o plasmodium falciparum é mais patogênico, existe também um aspecto imunológico que pode estar também interferindo nessa gravidade da doença. Então, o homem apresenta, por exemplo, uma resistência, né, a muitas espécies de plasmodium, né, aqueles plasmódios que infectam aves e roedores não causam nenhum problema no homem, ele tem completa resistência. Tem uma resistência relativa autolimitada, principalmente no caso daqueles pacientes daqueles indivíduos que vivem em áreas endêmicas, tá? E por alguns fatores genéticos de produção de algumas enzimas que eles têm que acabam sendo um fator protetor para esses indivíduos. Então, e alguns indivíduos que vivem em áreas endêmicas também vão desenvolvendo um certo grau de imunidade, o que faz com que quando ele se infecta repetidas vezes, a doença ocorre de uma forma muito mais branda, muito menos grave, tá? Bom, então, alguns indivíduos que têm essa ausência de receptores específicos, então aquele complexo apical, ele não consegue penetrar na pele, na membrana da hemácia do hospedeiro, então não causa doença, pode acontecer. E no caso dos pacientes que têm anemia falciforme, eles têm uma proteção, tá? Eles não se infectam com tanta facilidade pelo plasmódio. Também por questões aí de genéticas, tá? Desses indivíduos. Bom, e a periodicidade desses sintomas, né, principalmente a febre, ela está diretamente relacionada ao ciclo eritrocítico desse parasito. Então, os picos febris, no caso de Plasmodium falciparum ovale, ocorre a cada 48 horas, então o indivíduo passa 2 dias sem febre, no terceiro apresenta febre, porque é quando o parasito está se replicando na circulação sanguínea, e quando ocorre por Plasmodium malariae, essa febre ela acontece no 4º dia, por isso que é chamada de febre terçã, aí maligna quando causada pelo falciparum, benigna quando é pelo vivax. E a febre quartã, quando é causada pelo Plasmodium malariae, porque esse parasito tem um ciclo mais lento, mais longo, e aí a febre ela vai acontecer no 4º dia, né, depois do processo reprodutivo do parasito. Então, ele passa 3 dias se reproduzindo, no 4º dia é o pico de reprodução, aí vem aquele pico febril, depois diminui de novo, mais 3 dias sem febre, no 4º dia
outro pico febril. Então, o paciente, ele apresenta esse quadro, né, de febre. A principal manifestação clínica da malária, em sua fase inicial, é essa febre mesmo, que é associada ou não a calafrios, tremores, sudoreses intensas, dor de cabeça, dores no corpo. É como se fosse uma gripe, né, uma virose, né. A febre na malária corresponde ao momento em que as hemácias estão se rompendo por causa do ciclo do parasito, né, liberando aqueles merozoítos. E a pessoa que contraiu a doença pode ter também, entre os sintomas, vômitos, diarreia, dor abdominal, falta de apetite, tonteira e a sensação do cansaço, né? Isso é bem característico nas pessoas infectadas. As hemácias infectadas, elas podem ser destruídas nesse processo de reprodução do parasito ou não, né? Porque o parasito, ele penetra na membrana e passa para o ambiente intracelular, intraeritrocitário, sem destruir as hemácias, mas eles deixam essas hemácias, às vezes, marcadas, né, porque quando ele penetra, ele deforma um pouco a membrana da hemácia, e essas hemácias, elas vão ser reconhecidas com restos antigênicos ali do parasito, e vão ser reconhecidas e retiradas de circulação. Então, elas podem ser destruídas também pelo próprio sistema imune do hospedeiro. Os pacientes, eles vão liberar aí no processo de imunidade, né, tem uma imunidade celular também envolvida em uma imunidade humoral, e nesse processo de imunidade celular ocorre a liberação de algumas citocinas que causam um processo inflamatório nesse paciente, né, uma toxicidade devido a essa liberação de citocinas. E aqueles eritrócitos deformados, né, eles vão ficar retidos, né, eles ficam principalmente quando a infecção ocorre por plasmódio falcíparo, eles ficam deformados e eles ficam aglutinados, aglomerados nos capilares. Isso pode causar um quadro de obstrução desses capilares, levando a quadro de anóxia no tecido cerebral, dando uma sintomatologia cerebral, né, neurológica em alguns pacientes, quando infectados por plasmódio falcíparo, tá? Por causa desse processo aí de aglutinação de hemácias que ficam retidas aí nos capilares, tá? E isso pode acontecer no cérebro. Bom, então o plasmódio falcíparo, ele chega a destruir 25% do total de hemácias. Lembra que o falcíparo, ele não escolhe a fase, né? Ele pode parasitar qualquer fase da hemácia, desde a hemácia jovem até aquela madura. Vivax não atinge nem 1%, então vejam por que o Vivax é muito menos grave, o quadro, o prognóstico é muito melhor. Raramente é mortal. E a destruição desses eritrócitos não parasitados pelo sistema imune vai ser um fator a mais, né? Além dos eritrócitos que estão sendo destruídos pelo próprio parasito, o sistema imune também reconhece alguns eritrócitos como antígeno e retira esses eritrócitos de circulação, o que agrava o quadro de anemia desses pacientes, né? Então, essa anemia, ela vai ser devida a essa destruição dos eritrócitos parasitados, tá? Pelo próprio sistema imune, além da destruição causada pelo parasito. O baço retira, né, aqueles eritrócitos que estão deformados, vão ser retirados da circulação também, pelo processo de hemocaterese, e ocorre, então, a disfunção de medula óssea por causa da ação, né, da produção de células sanguíneas devido à ação das citocinas produzidas ali no processo inflamatório pela resposta celular dos pacientes infectados. Então, ocorre todo um transtorno aí na hematopoiese, né, desses pacientes. E aí, o principal, além da febre, o principal sinal clínico, né, o principal sintoma, é a presença da anemia nesses pacientes. Então, as
citocinas mais frequentemente observadas né, em maior concentração nesses processos inflamatórios, aí ali 1, 6 e 8 e TNF-alfa. Então, isso vai ser liberado, causando todo o processo inflamatório nesses pacientes, tá? No caso do aumento do TNF-alfa, ele atua de forma direta, né, nessa citoaderência, e levando a um quadro de malária pulmonar grave ou renal, né, de deposição desses imunocomplexos nesses órgãos, tá? O aumento da produção de dióxido nítrico, tá? Devido a esse também processo de imunidade celular, vai causar vai aumentar a gravidade da enfermidade, certo? Além de outras alterações, né, como a disfunção da medula óssea e a hipoglicemia por causa da inibição da glicogênese. Então, esse paciente, ele pode agravar, né, esse quadro devido a todo um processo inflamatório causado pela presença do parasito nesses pacientes, certo? Então, aqui, falando ali mais detalhadamente, mostrando mais detalhadamente aquele processo de aglutinação das hemácias, nesses capilares, tá? Isso pode acontecer nos capilares cerebrais, certo? Entre outros órgãos, obviamente, mas quando acontece nos capilares cerebrais, isso é muito mais grave, e essas retenções, né, dessas aglutinações de hemácias vão levar a pequenas obstruções que podem romper, né, esses capilares, causando essas hemorragias. E aí o quadro mais grave é esse quadro de malária cerebral, tá? A maioria desses casos, ele é letal, tá? E os pacientes vão apresentar um quadro de dores de cefaleia muito forte, né? Dores fortes de cabeça, febre muito alta, vômito, sonolência. E crianças podem apresentar um quadro convulsionante, tá? Devido aquelas áreas de hipóxia também que é causado devido à obstrução dos pequenos capilares, ali dos capilares cerebrais. Então, esses pacientes evoluem para coma, tá? E, na maioria das vezes, para óbito. Lembrando que essas aglutinações, elas podem acontecer em outros órgãos, como rins, pulmão, tá? Por causa da deposição de imunocomplexos nesses órgãos, causando um quadro de pneumonia, de disfunção renal, tá? E alterações também na glicogênese. Bom, e como é que se faz o diagnóstico, então, dessa parasitose, né, dessa malária? Diagnóstico clínico através desses sinais, né, em quem mora em área endêmica, quando tem esse quadro de mal-estar, febre, dor de cabeça, cansaço, muito mais. Aqui a gente pensa logo em dengue, né, dengue, ou outras arboviroses. Em Roraima, por exemplo, a primeira suspeita é malária. Tá? Então, quando o paciente chega no consultório com febre e mal-estar, a primeira suspeita vai ser malária. E para se fechar diagnóstico, o que é que se faz? Pesquisa do parasito no sangue. Então, pode-se fazer o exame da gota espessa ou esfregaço de sangue. A gota espessa, coloca-se uma gotinha de sangue ali na lâmina de vidro, tá? Depois a fixação, né? Espera secar, fixa e cora essa lâmina e vai observar as hemácias, se estão ou não parasitadas por Plasmodium. Ou pode colocar uma gota de sangue e estirar na lâmina, né, espalhar esse material na lâmina e também fixar e corar. Secar, fixar e corar. Também para observar esse parasitismo. E aí pode-se ver aquelas diferentes formas de vida do parasito, né, de gametócitos, trofozoítos, tá? A rosácea, tudo isso pode ser visto aqui parasitando as hemácias desses pacientes. E aí confirma-se o diagnóstico.
Esse sangue também pode ser encaminhado para o laboratório para a realização do PCR, né, para detecção do DNA do parasito nesse sangue, mas são exames muito mais caros. E em áreas endêmicas as pessoas são muito treinadas, né, são bem treinados, os laboratórios fazem com facilidade esse exame parasitológico que tem alta sensibilidade e especificidade. A especificidade é de 100% nos casos positivos, por exemplo. Quando é positivo, não tem como duvidar, porque foi visto o parasito ali, né? Então, e tem alta sensibilidade, porque o paciente, quando está no quadro febril, normalmente ele está apresentando uma grande parasitemia, ou seja, tem uma grande quantidade de parasitos circulando ali no sangue desse paciente. Tá? Então, essas são as formas de vida, né? Essas são fotos de esfregaços de sangue, onde o Plasmodium falciparum, aqui é o trofozoito jovem, maduro, esquizontes, veja que a imagem está bastante cheia, aqui um gametócito, aqui do vivax, tá? Os trofozoitos, jovem aqui, maduro, com a forma ameboide, aqui o esquizonte, tá? E o gametócito. Veja que dá para fazer a diferenciação facilmente das espécies, tá? Já o gametócito do malária é bem menor do que o do vivax, tá? O esquizonte, aqui os trofozoitos maduros e os trofozoitos jovens também são diferentes das outras espécies de malária. Então, o pessoal do laboratório que trabalha no diagnóstico, ele tem esse treinamento e consegue fazer a diferenciação da espécie. Em alguns pacientes pode ocorrer, inclusive, infecções mistas, tá? Por mais de uma espécie de plasmodium. Pode acontecer, tá? Não é impossível isso acontecer. Em áreas endêmicas, você pode ter a infecção pelo falciparum e vivax ao mesmo tempo, por exemplo. E aí o tratamento, ele é feito com as quinas, né? O Vivax, né, ele tem aquela possibilidade de ficar com aquela forma de hipnozoito, então dificulta a eliminação, por isso que deve-se se atentar quando o paciente está infectado por Plasmodium vivax, para tentar eliminar aquelas formas de hipnozoitos que ficam em latência ali nos hepatócitos. E já observa-se atualmente, né, de uns tempos para cá, que o Plasmodium falciparum tem resistência à cloroquina, tá? Então, deve-se também atentar-se a isso, que pacientes infectados pelo Plasmodium falciparum deve-se ter cuidado no tratamento, porque a cloroquina, em algumas cepas de Plasmodium falciparum, já não é um fármaco de eleição. Então, pode-se utilizar outros fármacos, tá? Para esses casos, tá? Existem outras quinas que a gente vai mostrar aí, tá? Outras formas, né? Outros fármacos que podem ser utilizados para esses casos de infecções mistas ou de infecções por Plasmodium falciparum, porque a cloroquina não tem, né, não vai ser a droga, né, o fármaco de eleição nesses casos, porque já existe resistência em algumas cepas de Plasmodium falciparum. Com relação à profilaxia, né, o que se deve fazer é ter cuidado, né, em áreas endêmicas, utilizando-se repelentes, mas existem pesquisas que já tentam desenvolver vacinas, né, e aí tem algumas vacinas já com resultados promissores, mas ainda essas vacinas não estão disponíveis para programas de vacinação, tá, mas já existem algumas pesquisas com desenvolvimento de vacinas, tá, e com resultados bastante promissores. Espera-se que em breve, né, tenhamos vacina disponível para o controle da malária na população humana. Tá? Então, enquanto a vacina não chega, o que a gente deve fazer é evitar o contato com o mosquito.
E como é que se evita? Utilizando repelente, roupas de mangas compridas, dormir com mosquiteiros, né? Então, programas de educação em saúde, mas o que dificulta esses programas, muitas vezes, né, nos países em que são endêmicos para a malária, são os fatores biológicos, né, ambientais, né, essa ecologia toda que favorece a presença do mosquito ali, os fatores socioculturais, econômicos e a educação dessas pessoas que acabam promovendo um ambiente que facilita a manutenção do mosquito ali no ambiente. E isso é decorrente, muitas vezes, de interesse político, né? A falta de interesse político em mudar a realidade de determinadas sociedades. Então, isso complica muito o processo de controle e prevenção da malária em alguns países, tá? Então, gente, é isso, né? Esse vídeo vai ficar disponível para vocês terem uma noção geral da malária. Podem consultar os livros que a gente, né, indicou, e vamos abrir um fórum no AVA também para tirada de dúvidas, né, e alguns detalhes a mais que vocês queiram saber sobre malária, tá? Então, até a próxima.